Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre casos especiais, sobre encontro com Cristo, para pessoas que às vezes estão numa situação irregular, pessoas que não estão casadas no matrimônio e que gostariam de fazer um encontro com Cristo na igreja. Você sabia que existem encontros com Cristo e que existem casos especiais, que a igreja se preocupa com pessoas que estão em situação, diríamos assim, sem um matrimônio, que são considerados esses casos especiais? A Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, ela paróquia, tem uma equipe que trabalha com isso, a pastoral familiar da Basílica Santuário tem todo um trabalho dedicado aos casos especiais, e o programa de hoje vai se dedicar a entender um pouco mais como todo esse trabalho ele é realizado. É algo que já acontece há alguns anos, e desde 1982, desde a Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele se preocupou muito com essa situação que hoje a gente chama casos especiais. Antigamente falava de casos difíceis, mas não é bom falar casos difíceis, casos especiais, porque as pessoas são, na verdade, especiais. Desde a Familiares Consórcio, se vem trabalhando, a igreja vem cuidando, na verdade, dos assim chamados casos especiais. E eu estou recebendo, nesta noite, 2 integrantes da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Estou recebendo a Alzira Modesto Vilhena, que é coordenadora desse encontro com Cristo, que foi realizado aqui na Basílica Santuário. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda ao nosso encontro. Boa noite, Diácono. Que bom, obrigado por ter vindo. Boa noite. E também o João Carlos Abreu Correia, que é coordenador da Pastoral Familiar aqui da Basílica de Nazaré. Boa noite, Diácono. Uma satisfação em poder apresentar os serviços da Pastoral Familiar. Uhum. E aí, o que falei, desde a Familiares Consórcio, a igreja tem se preocupado com a pastoral familiar. Eu queria que o João colocasse para nós assim, qual é a importância da pastoral familiar. Você hoje é o coordenador da pastoral Sim. familiar. Qual é a importância da pastoral familiar para a igreja e como é que ela está organizada na Basílica? Bom, a pastoral familiar, como o nome diz mesmo, ela vem para acolher os irmãos, em termos de família, em termos de pessoas que necessitam, que buscam, que não conseguem enxergar como chegar a Cristo. Então, a pastoral familiar ela vem como apoio à igreja para direcionar esses irmãos a Cristo. Nós estamos estruturados pelos nossos diretores espirituais, Padre Giovanni e Padre Rosinei, que hoje nós temos 2 diretores espirituais, graças a Deus. Temos também a coordenação geral, eu e minha esposa, Ivânia, e temos 6 casais que nos dão suporte. Casal Finanças, Secretaria, Casos Especiais, Casal Núcleo e Casal Pré. Casal Pós-Encontro também, que é depois do matrimônio, ele faz os serviços, visitação, entre outros. E nós temos as nossas reuniões todas as segundas-feiras, acontecem lá mesmo no Centro Social. E temos os serviços, que são vários dentre cada um desses núcleos. Dentro do casos especiais, especificamente como é o assunto de hoje, nós temos 4 serviços dos casos especiais. Quer dizer, os casos especiais fazem parte da pastoral familiar. Da pastoral familiar. Quer dizer, ele é um núcleo. setor, núcleo da pastoral familiar, para as pessoas poderem entender nesse organograma. Se tivesse um organograma, está ali casos especiais, casos é isso? Especiais, isso. Nós temos um casal coordenador dos casos especiais, e hoje é o Ramiro e a Alina, só que eles estão viajando, não puderam estar aqui conosco. Mas dentro desses casos especiais nós temos 4 serviços. O Bom Pastor, que são para aqueles casais que são de segunda união. Hoje em dia nós chamamos de uma nova união. Uma nova união. Temos o CAF, que é o Centro de Atendimento e Acolhimento às Famílias, que acontece lá no atendimento da Basílica Santuário, de segunda a sábado. Só que as pessoas precisam de uma palavra, precisam de um aconselhamento, até mesmo de um direcionamento psicológico, a partir de direito, tudo. Nós atendemos todas essas partes voltadas para o serviço da igreja. Nós temos também o casamento comunitário especial, que este ano nós temos para mais de 80 casais inscritos, já estamos realizando as espiritualidades. E, por fim, nós temos aqui a nossa irmã Alzira, que é a coordenadora do Encontro com Cristo, que também faz parte do Casos Especiais.
E Elzine, me diga uma coisa, quanto tempo você está trabalhando nesse encontro com Cristo? Diácono, é uma surpresa, né? Este ano foi uma surpresa o encontro com Cristo, porque ele já estava, né, com o tema desde janeiro, mas devido, como eu falei para você, devido ao servo, né, os servos serem poucos e muitos ainda não têm aquela firmeza, né, de querer assumir um compromisso, né? E o EC deste ano, ele veio para minhas mãos mais ou menos um mês. Ele foi trabalhado, entendeu? Entendi. E foi um desafio muito grande para mim, porque eu sou do EC, né? Eu sou justamente deste setor. E é onde eu, com a minha experiência de pastoral, que eu tenho quase 15 anos de pastoral familiar, foi nessa minha experiência de ficar vendo o que estava acontecendo, né, que eu me deparei em um mês para realizar, né, um encontro deste, que é um encontro altamente especial. Porque é um encontro onde este ano, devido à pandemia, muita gente ficou solitária, muita gente ficou sofrida, Entendi. muita gente ficou abandonada. E é justamente este encontro, né, que nós fizemos este final de semana, é que nós nos deparamos como a família está sofrida. Entendi. Né? E esse acolhimento, que foi mais ou menos quase 200 pessoas, entre os encontristas e os agentes de pastoral familiar. Diácono, eu tive relatos de pessoas que pediam socorro. Eu preciso fazer este EC. Eu estou amargurada. Entendi. Eu fui abandonada. E não é só um abandono do esposo, não. O EC, ele é um abandono geral. É um abandono de mãe que abandona seus filhos, pai que abandona seus filhos, filhos que abandonam os seus pais. Entendeu? Então, pessoas altamente depressivas. Entendi. Muito sofrimento. É interessante porque, primeiro, quanto tempo é que existe essa estrutura de EC? Há 16 anos. Foi um pensamento de encontros com Cristo, foi construído aqui na Basílica ou isso é uma estrutura nacional? É uma estrutura nacional. É uma estrutura nacional. Mas sendo que muitas paróquias ainda não colocaram este setor. Isso com certeza, com certeza. Tem uma paróquia que não sei nem se está estruturado bem a pastoral familiar, vamos combinar, né? Certo. Mas enfim, imagina o EC. Mas a ideia, eu lhe pergunto isso, porque normalmente as pessoas têm muito a ideia do ECC, né? Que não é, talvez muita gente em casa pode estar confundindo. Não, encontro de casais com Cristo é uma coisa. Encontro com Cristo é outra coisa. O EC que nós estamos falando é encontro com Cristo. Explica um pouco essa diferença para nós. O que é o ECC, que é o encontro de casais com Cristo, para o EC? O ECC, como o nome mesmo diz, encontro de casais com Cristo, voltado para casais. Então, se você está namorando, está noivo, quer fazer o ECC, você pode. Se você não tiver nenhum impedimento de contrair o matrimônio, você pode fazer o ECC. Desde que depois você assuma o compromisso e aceite o matrimônio. Já o EC é para acolher aquelas pessoas que estão sozinhas, como a nossa irmã Alzira bem falou. As pessoas que foram abandonadas, as pessoas que até mesmo optaram por ficar sozinhas. E aí nós acolhemos essas pessoas. Então são para pessoas sozinhas, como diz assim, para que eles possam vir participar da nossa família. Ah, entendi. Então quer dizer, o público do EC é um pouco mais abrangente nesse sentido de quem está só. O EC, o encontro com Cristo, o que Jesus faz na vida de uma pessoa quando ela está altamente sofrida, traz falta de vida,
né, para aquela pessoa. E o que Jesus faz na vida de uma pessoa dessa? Ele levanta, ele dá a mão. E se você, diácono, vê o folder deste ano, você vê, isso daí foi tudo pensado. Existe o tema, com Jesus e Maria não há solidão. Tá? Eu recebi no celular, que agora todo mundo recebe tudo no celular, né? Então, este tema, né, nós pensamos muito bem como nós vamos fazer o quadrante, que a gente fala, o quadrante, né? Não, nós temos que pensar como essas pessoas vão se chegar ao EC. Aí nós pensamos Jesus com as mãos e eles caminhando para Jesus através de uma procissão, entendeu? Então aquelas pessoas, né, que souberam e estão vindo, estão caminhando para Jesus, para ter o verdadeiro encontro com Ele, né? Porque muitas das vezes, diácono, não é aquilo que eles estão imaginando para a vida dele, de uma vida a dois. Muitas das vezes Jesus não quer aquilo para aquela pessoa, né? Jesus escolhe as pessoas que Ele quer no caminho dele, né? Então eu digo sempre assim, às vezes as pessoas estão sofridas, amarguradas, pelo um relacionamento que acabou, mas que elas gostariam de continuar, mesmo sabendo que não tem mais condições para viver num relacionamento deste. Então elas precisam ter este encontro para saber que Jesus ama a todos, principalmente os caídos. Porque você às vezes tem uma ideia que enquanto tem uma frustração na vida, um problema na vida, pronto, a minha vida acabou. E às vezes muita gente pensa isso, eu não tenho mais um lugar na igreja, né? Tem isso. E esses encontros mostram que você tem um lugar na igreja, a igreja escuta você. Você tem essa impressão também? As pessoas dizem isso para você? Diácono, eu me deparei neste encontro com pessoas que chegaram, eu não sabia que a igreja tinha isso. Eu disse, mas a igreja ela é rica. A igreja ela é rica de tantos trabalhos que se você tem que saber, não tem só que ir à missa. Você tem que saber o que é que a sua igreja proporciona, né? O nosso coordenador falou do CAF. E anteontem eu me deparei com uma garotinha de 13 anos. Eu estava saindo, né, da casa dos meus pais e ela veio na minha direção e disse, eu gostaria de falar com você. Aí eu fiquei olhando e eu estava sentindo nela uma angústia muito grande. Eu coloquei a moça dentro do meu carro e eu fui caminhando com ela. E ela me disse que ela não aguentava mais de tanto sofrer. Uma menina de 13 anos. Bom, o CAF é o quê? É o quê? É o Centro de Atendimento à Família. A gente tem que chamar o apoio. Então, já no próximo bloco, vocês vão explicar como é que funciona esse CAF, tudo isso dentro dos casos especiais. É o apoio que a igreja dá. E às vezes a gente pergunta aquilo que essa pessoa disse, aí na igreja tem toda essa estrutura? Tem. Se na sua paróquia não tem, vá lá com o seu pároco e diga, olha, eu quero que na minha pastoral familiar eu tenha essa estrutura, porque existe essa estrutura já pensada, aqui na Basílica existe essa estrutura, então vá lá com o seu pároco e pergunte para ele, né, por que lá na minha paróquia não tem, porque esse modelo tudo já é estruturado, a igreja tem todo esse mecanismo para atender as famílias. Então, no próximo bloco, a gente já vai começando a falar sobre o CAF. Você vai terminar de contar essa história da menina que pediu essa ajuda. Olha, o telefone para entrar em contato com a Pastoral Familiar aqui da Basílica é o 981905970. 81905970, estou colocando aí para você na tela, 81905970. É Zap também esse telefone? Também. Né? Zap, tá? Você pode passar um Zap e pedir informações sobre a Pastoral Familiar aqui da Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre os casos especiais.
Você é um setor que cuida da família, isso mesmo, que cuida da família aqui na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, é uma estrutura da Igreja Católica. Você pode se enquadrar nesses casos especiais. E aí fique aqui no nosso programa que você vai saber. Já falamos no primeiro bloco, inclusive, sobre o encontro com Cristo, que foi realizado recentemente aqui na Basílica Santuário. Estou recebendo os 2 integrantes da Pastoral Familiar, que são a Alzira Modesto Vilhena e o João Carlos Abreu Corrêa. Ele é coordenador da Pastoral Familiar e ela é coordenadora do Encontro com Cristo, que já é realizado há alguns anos aqui na Basílica Santuário. E no bloco anterior, a Alzira estava falando sobre o CAF, que é um centro de acolhimento da família, é isso? Atendimento à família. E tinha uma moça que tinha pedido ajuda para você. Continua aquela história para nós. Então, eu vi o desespero desta mocinha, né? E ela me relatou que a angústia dela é que a mãe queimou a certidão de nascimento dela. Nossa. Né? E que a mãe deu ela para um abrigo. E aí eu fiquei escutando, né, a história dela. Ela disse que ela era muito revoltada devido à história que ela tinha. Então, eu a levei no CAF, né? Deixei ela no CAF, liguei para a coordenadora do CAF e pedi para ela se alguém estava lá para atender, falei da mocinha e tudo, né? Então, eu ainda não tive retorno do que aconteceu. Mas essas situações é que o CAF atende. O CAF funciona mais ou menos como? O CAF são agentes. São agentes de pastoral? Isso, agentes da pastoral, que dentro das suas especialidades fazem um atendimento lá na Basílica Santuário, mas não é um atendimento profissional, é um atendimento espiritual. Pastoral. É aquela palavra amiga, aquela palavra acolhedora, para dar um direcionamento para essas pessoas que necessitam dessa palavra. São psicólogos, advogados, médicos, enfim, são várias especialidades que nós temos, mas volto a frisar, não é um atendimento específico, é um atendimento pastoral, é um acolhimento que nós fazemos e um direcionamento. Entendi. Qual é o funcionamento? Muita gente pode procurar Sim. a partir de hoje. Né? Funciona de segunda a sábado no atendimento da Basílica. No horário do Mas é lá na Basílica ou é no Centro Social? Na Basílica Santuário mesmo, no atendimento da Basílica Santuário. Ali ao lado, tem a igreja, bem ao lado da igreja funciona o atendimento da Basílica. Tem um atendimento lá na Basílica? Tem, lá mesmo. A gente pensa que é logo lá na Casa de Plácido. Isso. Tudo a gente pensa que é na Casa de Plácido, pobre do Plácido, né? Mas a gente pensa que é tudo na Casa de Plácido, né? Isso, não, ali é ao lado do Lírio Mimoso. Lírio Mimoso, então, pelo lado do Lírio Mimoso tem lá o atendimento da Basílica CAF. Santuário e lá dentro funciona o CAF também. E hoje em dia, assim, qual é a procura pelo CAF? Nós temos muitos atendimentos lá no CAF. Nós funcionamos o dia todo, tem agentes lá disponível. A hora que você chegar, tem um agente disponível para lhe atender. Entendi. E principalmente suicídio. Há pessoas se queixando com essa... Com vontade, com a ideia de praticar suicídios e com necessidade... porque as perdas foram muito grandes também na pandemia. Como foi que vocês sentiram essa pandemia? Qual é a experiência que vocês têm para contar para nós, João? Até hoje nós ainda não conseguimos repor, até mesmo porque nós estamos em reformulação, né? Às vezes a gente vai fazer um serviço e sente falta daquele irmão. Poxa, era o irmão que fazia isso. E a gente tem que ir buscar novos agentes para compor essa nossa pastoral. Até mesmo em termos de doação, hoje em dia é muito complicado. Pessoas que ficaram sozinhas, né? Pessoas que perderam seus empregos, né? As famílias foram, muitas famílias destruídas e a gente está nessa fase de reconstrução. Essa nossa pandemia, ela só é comparada com a Segunda Guerra Mundial, né? Só que esse ano nós temos a forma digital de se comunicar. Na Segunda Guerra nós não tínhamos, né? Agora nós temos. A pastoral familiar, ela não parou durante a pandemia, assim como muitas empresas foram para home, né? E a pastoral familiar, ela fez isso. Nós fazíamos o encontro virtual da pastoral familiar, onde a gente podia ver um pouquinho o nosso irmão, matar a saudade dele, ouvir a voz
Então a tecnologia ela vem para nos ajudar dessa maneira, mas o calor humano, aquele abraço, aquele aconchego, isso a gente não tem como mensurar através da tecnologia. E graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de refazer isso, de reviver, né, na verdade, reconstruir. Nós estamos, na verdade, reconstruindo a pastoral familiar dentro da igreja, através desses acolhimentos, através do CAF, do Bom Pastor, do Encontro com Cristo, do casamento comunitário, que graças a Deus nós temos muitos casais com sede de buscar a Cristo. E a pastoral familiar está de braços abertos para acolher. Só uma curiosidade, o SCC, que não é o nosso tema de hoje, ele parou na pandemia, está voltando? Vocês chegaram a fazer SCC, Encontro de Casais com Cristo, recentemente, na Basílica, ou não? Fizemos. Fizemos esse ano, o ano passado fizemos. Chegaram a fazer no passado? Fizemos. Na pandemia, só que eu acho que no 2020 acho que não teve nenhum lugar, né? Não. Tá certo. Agora o Encontro com Cristo, vocês interromperam quando? Só no 2020? O último foi em 2019. 2019, tá. Paramos em 2020, né? E 2021 nós não paramos também. Pararam também. E voltamos agora. Tá. Em 2022. A procura foi de quantas pessoas? Olha, diácono, se pela nossa vontade, seria mais ou menos umas 250 pessoas. Sério? É. Mas porque o espaço não dava para 250 pessoas? É porque diácono foi feito assim em um mês, né? E a procura foi tão grande que, é como eu lhe falei, né? Muita gente sofrida, né? Com as perdas, Entendi. né? E a ansiedade delas, né? Que ficaram presas dentro de casa. E os relatos dela, que eu ficava até de madrugada escutando, né, cada relato. Então, eu falei com 108 pessoas, diácono. 108 pessoas eu falei. Sério? Então, cada uma com a sua história, né? Cada uma com a sua história. E eu fiquei assim, sabe, diácono, eu disse, o que nós podemos reclamar? De nada, diácono. Nós não podemos reclamar. Agora me diga uma coisa, no encontro com Cristo, vai haver outro encontro com Cristo esse ano ou é anual? É, anual. Anual. Não dá para fazer 2 por ano? Eu gostaria. Quanto mais tivesse encontros do EC... Agora sim, esse encontro com Cristo, você pode revelar alguma coisa ou tem aquele segredo messiânico do SCC, que não pode dizer nada? Há alguma troca de experiência dentro do encontro com outras pessoas? Isso que eu quero saber. Não precisa dizer quais são as palestras, troca. porque também, se você revela tudo, não tem graça. O EC você tem que ir lá para você saber como é. Mas eu quero saber assim, tem alguma dinâmica que você conversa com alguma outra pessoa, você também troca um pouco de experiência, eu estou meio triste, eu vejo também como é que a outra pessoa superou. Tem alguma coisa pelo menos assim? Tem, diácono. Pode revelar isso pelo menos? Em primeiro lugar, né, nós temos círculos. Nós trabalhamos com círculos. Este ano nós trabalhamos com 7 círculos. Entendeu? Então, neste círculo, se debate o assunto das palestras. Né? E as palestras, elas são muito profundas, né? São pessoas altamente capacitadas, né? Que já trabalham, já têm uma parte social, né? Que trabalham, inclusive, nos servidores do Estado com câncer, pessoas com câncer, né? Então, elas se doam. Quer dizer que os palestrantes já estão escolhidos, né? Foram escolhidos. Foram escolhidos, né? E este ano nós não tivemos o testemunho jovem, né? Porque nós temos um testemunho jovem. Tem também testemunho dentro do encontro? Tem. E para nossa assim, felicidade de um trabalho tão grande, tão grandioso, né? Como é o EC, que a gente se depara com todos os tipos de solidão, para a gente sair de um encontro desse, sabendo dos relatos, dos testemunhos de cada um, e a gente sabendo que eles se encontraram, muitos tiveram encontro com Cristo, entendeu? E a mudança de vida, diácono,
Isso daí é impressionante. Entendeu? Olha, 981 90 5970. 981 90 5970. Esse telefone, você pode entrar em contato com a Basílica, aqui com o pessoal da Pastoral Familiar, para saber mais sobre esse encontro. Quem sabe pedir, queremos mais um encontro, né? Até final do ano, quem sabe, você pede, eles cutuca eles ali, né? Não sei se cutuca no Facebook, cutuca, eles vão lá, vão fazer, né? Porque depois também, João, esse tipo de encontro não pode surtir pessoas engajadas? Vocês não têm essa ideia também? Como é que não tem essa lógica? Porque eu sei que o ECC depois tem os ciclos, os trabalhos, isso não tem uma lógica parecida no EC? Tem. Todos os serviços da Pastoral Familiar, nós temos uma equipe de visitação, que este ano o padre Giovanni pediu para que seja visitação e acompanhamento. Então, essa equipe, ela participa do encontro, primeiramente, visitando as famílias para saber como é que essas famílias vão chegar até nós, né? Confirmando as informações que eles nos deram, tudo, trazendo eles, se tiver dificuldade de vir até a Basílica, essa equipe é responsável também por trazer eles para o encontro, né? E, posteriormente, o acompanhamento, para ver o que eles sentiram, se realmente encontraram com Cristo, se não se encontraram, se não se encontraram, por quê? Então, você vai fazer novamente o encontro, o que aconteceu que você não despertou ainda. Tudo no tempo de Deus, né? Conforme Ele planejou. Como diz, como uma matéria que eu li, a pessoa dizia assim, a pessoa sozinha, ela chega mais rápido, né, ao caminho, mas quando ela é acompanhada, ela certamente vai mais longe. Então é isso que a Pastoral Familiar vem buscar para essas pessoas, que elas cheguem mais longe, que ela consiga enxergar, não só, digamos agora que a gente está vivenciando esse período do Sírio, que elas não cheguem só até o Sírio e esqueçam, não, que elas continuem, que elas procurem a Jesus, porque esse é o caminho. Deus, Ele tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas, e que essas pessoas possam compreender a grandiosidade de Deus. Muito bem, 981 90 5970, 81 90 5970, o telefone da Pastoral Familiar da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo o trabalho, um dos trabalhos da Pastoral Familiar, da Basílica Nossa Senhora de Nazaré, Santuário Nossa Senhora de Nazaré, que é sobre os casos especiais, né? Será que você se encontra dentro desses casos especiais? Pode ser que sim, pode ser que não, mas algum parente seu pode estar lá, né? Pode ser um caso especial, pode ser um caso especial. Estou aqui conversando com a Alzira Modesto Vilhena, que é coordenadora do Encontro com Cristo, né, realizado recentemente aqui na Basílica, e o João Carlos Abreu Correia, que é coordenador da Pastoral Familiar. E os casos especiais, ele é dividido em 4 dimensões, né? O CAF, o Bom Pastor, Casamento Comunitário e Encontro com Cristo. O Bom Pastor é um grupo que trabalha, explica para nós como é que ele funciona. O que é de fato o Grupo Bom Pastor? O Bom Pastor é voltado para aquelas pessoas que são de segunda união. Antigamente nós chamávamos, até o ano passado, era chamado de casais de segunda união. Uhum. Hoje em dia nós chamamos de casais de nova união. Porque pode ser uma segunda, ou terceira, enfim, uma nova união. Uma nova união, exatamente. E aí, essas pessoas são, nesse nosso período que nós estamos vivenciando, pode ter sido um viúvo ou uma viúva, né, que arrumou um novo parceiro. E às vezes a perda desse parceiro parece que acabou o mundo, mas não acabou. A igreja acolhe, tanto no EC, ela pode vir para o EC e continuar sozinha, ou pode arrumar uma nova pessoa, um novo parceiro e vir para o Bom Pastor. É uma forma da igreja acolher essas pessoas que não podem comungar
elas não podem comungar, elas vivem numa situação meio que diferente, mas a igreja abre as portas, Sim. Cristo abre e acolhe a todos eles. E há quanto tempo existe o Grupo Bom Pastor aqui na Basílica Santuário? O Bom Pastor já acontece há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Já, mais de 10 anos. São esses casais, ele acontece também uma vez por ano, o encontro. Esse ano aconteceu no mês de abril. Há um encontro para o Bom Pastor. Um encontro do Bom Pastor, assim como há o EC, o ECC, o casamento comunitário, há uma vez por ano. A pastoral familiar ela tem o calendário e compõe todos esses serviços. Nós temos, inclusive, 15 anos comunitários, nós temos encontros de namorados, todos são encontros direcionados para cada pessoa, para cada gente que queira vir participar conosco. Certo. E qual é a experiência, Osília, que você pode falar sobre o Bom Pastor? As pessoas falam o que sobre esse grupo? Porque é muito interessante, né? Eu estava até falando para eles antigamente, né? Quer dizer, a pastoral familiar de hoje, com o Bom Pastor, se adequa à modernidade, porque muita gente, às vezes, está numa segunda união, houve um rompimento, enfim, muita gente pode estar nessa situação. E quer estar na igreja, e quer encontrar um grupo que quer, onde ele possa falar sobre o seu problema. E aí, vai para onde? Né? Então, a igreja hoje tem esse espaço. É importante dizer que a igreja ela tem um espaço para a pastoral, para a modernidade, para os casos da modernidade, né? Das situações da modernidade, que são muitos casos de pessoas em nova união e outra situação. Que não podem receber a comunhão eucarística, mas elas podem participar, como diz o Papa, da vida da igreja, claro, né? E como é que que as pessoas falam para você sobre essa experiência do Bom Pastor? Olha, o Bom Pastor, ele é um trabalho que, para nós, ele é muito especial também. Por quê? Porque você vê o sofrimento, eles têm um acompanhamento dentro da pastoral familiar, Sim. Tá? Então, muitos não se sentem dignos de estar na igreja devido a eles estarem com um relacionamento onde tem um impedimento, né? Ela foi casada, ele foi casado, mas não tem como pegar a nulidade. Entendi. A nulidade, você sabe, diácono, se existir um amor dentro de um casamento, não pode haver nulidade, né? Então, muitos deles sabem que eles não podem pegar porque eles amaram o marido e eles amaram a esposa. Se o casamento foi válido, né? Quer dizer, se o casamento foi válido, foi né? válido. Eu trabalho no tribunal, posso explicar isso melhor. Se o casamento foi válido, né, ele não pode ser anulado, né? Pode ser declarado nulo, na verdade, ser declarado nulo, que a igreja não anula nenhum tipo de um casamento válido, a igreja não tem esse poder, ela declara nulo um matrimônio, né? Ele declara naquele casamento. Então, se não houve nenhum impedimento, nenhum tipo de possibilidade de declaração de nulidade, que é isso que acontece, então, às vezes, aquele casamento ele foi válido. Se é um casamento válido, a igreja não pode declarar nulo ele, né? Então, aquelas pessoas estão ali numa condição em que houve um casamento válido, mas, por circunstâncias da vida, as pessoas se separaram e elas estão num impedimento canônico, diremos assim, de não receber a comunhão eucarística. É isso, né? Que a igreja não pode declarar nulo um casamento que é válido, que foi considerado válido. Quer dizer, os casamentos em declaração de nulidade é isso, quando a igreja declara que aquele casamento não existiu, não é que ela anule o matrimônio, ela declara que o casamento, aquele vínculo matrimonial nunca ocorreu, tá? Só para deixar bem claro, agora continue lá. Então, neste caso deles, eles precisam de um acompanhamento, de um acolhimento, né, afetivo, para que a igreja, eles sintam o amor de Jesus por eles, né? E eles têm filhos do primeiro casamento, né? E filhos da segunda união. Então, eles precisam estar dentro da igreja para que eles sintam o amor, o acolher da igreja, tá? Como eles não podem ter o corpo de Cristo, né, neles, mas eles têm a parte espiritual, né? Então, esse caminhar deles é muito bom
porque eles passam isso para a família deles, para os filhos deles. Sim. Porque os pais, no caso de segunda união, os filhos cobram demais deles, entendeu? Eles querem criar os filhos na fé, querem criar os filhos na igreja. Aquela E pessoa às vezes têm- foi abandonada, encontrou uma outra pessoa. Uma E aí, outra você vai fazer pessoa. o que? A igreja não vai ajudar aquelas pessoas na fé? Pois é. Ajuda na fé, né? Então, é justamente, o bom pastor é esse, é o acolhimento dessas pessoas, né, que eles sentem aquele desejo, né, de ter Jesus, mas eles têm Jesus de uma outra maneira na vida deles, através do amor, tá? Do amor de Jesus, que não abandona ninguém, ao contrário, ele acolhe. Né? Então, este trabalho deles, como o coordenador falou, é uma vez por ano, né? E é um trabalho que nós mesmos, assim, a gente fica um pouco triste de ver a tristeza deles na parte eucarística, entendeu? Quando chega aquele momento eucarístico, eles têm que se ajoelhar e eles choram muito, diácono. Eu sei, eu conheço. Entendeu? Eles choram muito e a gente chora por eles Eu entendo, também. é verdade. Tá? É Porque difícil. É muito difícil. É difícil. Sabe? O trabalho do bom pastor não é fácil. Então a gente chora com eles naquele momento onde o nosso diretor espiritual vai, né? E a gente fica cantando aquelas músicas para eles, sabe? Músicas de acolhimento, que eles são amados, entendeu? Independente da situação deles. Quem é católico sabe muito a falta da Eucaristia. É verdade, não é fácil. diácono. Não é fácil. Então, o bom pastor, ele não é casais que vão ficar sem acolhimento nenhum, não. É um trabalho da igreja e um trabalho muito bonito, por sinal. É bonito. É importante estou aqui dando esse espaço para o bom pastor, porque eu acho que é um grupo que deveria estar em quase todas as paróquias, porque qual é a paróquia que não tem problemas com casais assim, que necessidade de casais de segunda união, que pedem apoio, que pedem um acompanhamento, que gostariam de ter um grupo para serem acompanhados, enfim, eu não sei, acho que precisa, acho que todas as paróquias, não é isso? Você não tem noção de quantas paróquias tem o Grupo Bom Pastor? Não temos essa numeração, essa quantidade, esse quantitativo, né? Mas nós temos a reunião da Arquidiocese, da Pastoral Familiar Arquidiocesana, uma vez por mês, onde é discutido com todas as paróquias a vivência da pastoral familiar dentro de todas as possibilidades de abraçar, de participar, de partilhar de todos os serviços. Claro que, como nós frisamos no começo, a quantidade de servos ainda são poucos para a dimensão da pastoral familiar, mas aos poucos a Igreja Católica está em saída, né? E nós vamos sim conseguir abraçar a todos. Para participar da pastoral familiar, o que é preciso? Você quer estar querendo servo? Então vamos lá, peça. Então, você que está nos ouvindo, participe conosco todas as terças-feiras, às 19h30, lá no Centro Social de Nazaré, Auditório São Paulo Apóstolo, lá no 3º andar, acontece o encontro da pastoral familiar. Venha, participe, doe, venha receber Cristo também conosco. Muito bem, então tá. Que bom. E acho que falamos do casamento comunitário. Quer dizer, o Bom Pastor se reúne quando é o encontro do Bom Pastor, só para as pessoas poderem se agendar. Normalmente em abril, aconteceu em abril. Geralmente um mês antes, um mês e meio antes, abrem as inscrições. E aí pode procurar no atendimento da Basílica, nas nossas comunidades, na própria pastoral familiar. Nós distribuímos as fichas. Geralmente um encontro de 3 dias, mais ou menos, um final de semana. É um encontro de final de semana. Diga. E uma das coisas que a pastoral familiar implantou, não sei se foi do ano passado, não, ano passado ou se foi esse ano, não estou bem lembrada, é que agora a Basílica, né, ela está mostrando os serviços da pastoral familiar, dos setores, no último domingo de cada mês, que é considerado a Missa da Família. Então, a coordenação, ela passa para cada setor ficar responsável pelaquela celebração eucarística. E todas as pessoas elas ficam encantadas porque muita gente está conhecendo os trabalhos, né,
que já são tão antigos, mas estão conhecendo agora devido essa nova ideia, né, que Deus deu para que pudesse mostrar para as pessoas que a pastoral, a basílica principalmente, onde a gente está trabalhando, o que ela oferece, né? E se a pessoa ainda não souber, ela vai entender melhor através das missas. Você falou uma coisa importante, alguém pode até ter essa dúvida em casa, só pode participar desses encontros quem é da Basílica Santuário? Não, né? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. É importante dizer isso, qualquer né? pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa de qualquer paróquia, isso? Com certeza, isso? Com certeza. Fiquem atentos aos avisos que são colocados nas missas. Nas missas transmitidas também aqui pela TV, né? Também transmitidas, tem os avisos. E nós informamos as datas, quando acontece, quais as fichas que estão disponibilizadas e quais os serviços que estão acontecendo. Olha só, diga, quer concluir? O que está assim, nos deixando felizes, né, na pastoral é que aquelas pessoas que estão naquela missa, elas estão interagindo, entendeu? Nós tivemos, né, coordenador, nós tivemos essa surpresa, né, dos fiéis estarem interagindo dentro de uma celebração eucarística a respeito da família deles, sabendo que a gente menciona muito a família. Que bom. Ao término das missas, nós somos procurados por pessoas. Como é que faz para participar do encontro de namorados? Como é que faz para participar do EC? Porque o fruto desses serviços estão sendo apresentados na Basílica Santuário. O EC foi apresentado, o casamento comunitário que vai ocorrer ainda vai ser apresentado também na Basílica Santuário. Então, tudo isso gera também aquela curiosidade de saber como participar. Muito bem. Você tem curiosidade? Olha o telefone aí, 981 90 59 70, 81 90 59 70. Você liga para esse telefone, passa um zap, olha aqui, você vai ser atendido pelo zap aí da Pastoral Familiar, fácil, você vai ser atendido, você vai ter informações sobre os casos especiais, sobre o Grupo Bom Pastor, sobre o EC, sobre o CAF, sobre o casamento comunitário. Esse telefone vai dar acesso a você e tirar a sua dúvida, tá bom? Quero agradecer a presença aqui da Alzira e do João Carlos, pelo desejar sucesso no trabalho de vocês. Parabéns, tá bom? Alzira, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu me sinto muito honrada de poder estar na Pastoral Familiar e dou um aviso para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Venham fazer parte. O trabalho do Reino de Deus, ele é muito grande. O trabalho do Reino de Deus, ele é muito grande e vale a pena você ser cristão. Tá certo. Muito obrigado. João, por favor. É uma alegria muito grande estar aqui podendo partilhar um pouquinho com vocês dos nossos serviços, da nossa disponibilidade em atender e acolher as famílias. Venham participar, venham servir conosco. Deus acolhe a todos e nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês. A Pastoral Familiar, ela atende desde as criancinhas no batismo até o casamento, até as mães que oram pelos filhos. Então venham partilhar conosco. Tá certo, mais uma vez sucesso no trabalho de vocês. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.